Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre A Casa Torta de Agatha Christie. Bom, este vídeo faz parte do nosso projeto de leitura em ordem cronológica de Agatha Christie. Se você não conhece o projeto ou perdeu algum vídeo, a playlist vai estar aqui em cima, mas basicamente estamos lendo um livro da Agatha Christie por mês aqui no canal desde 2016 em ordem cronológica. Então, se você quiser entrar nesse projeto conosco, dá uma olhada no vídeo dos livros que nós iremos ler este ano, porque fica à vontade em entrar conosco a qualquer momento. Então vamos lá, desta vez chegou a hora de A Casa Torta, um livro publicado originalmente em 1949. Já estamos chegando na década de 50 da produção literária de Agatha Christie. Gente, faz muito tempo, hein, que a gente começou esse projeto, lá em 1920, e aqui estamos pós Segunda Guerra Mundial. Este é um dos livros favoritos de Agatha Christie, junto com Punição para Inocência, são os dois grandes favoritos dela, né, da própria autora em relação à sua própria produção literária. Aqui atrás, nessa edição, né, ela mesma diz que foi muito prazeroso escrever A Casa Torta e sinto que não cometo nenhuma injustiça ao considerá-lo um dos meus melhores trabalhos. Eu já tinha lido A Casa Torta, pra mim foi uma releitura, eu li há muitos anos, mas eu lembrava do final. Então foi uma releitura interessante, porque eu pude pescar aí onde é que a autora ia deixando suas pistas em relação ao final deste livro. Que, claro, eu não vou contar spoilers aqui, só na parte de spoilers que eu aviso, então pode ficar tranquilo. Vamos às partes gerais do livro para que você conheça um pouquinho mais dessa história tão interessante de Agatha Christie, que traz muitas das características das histórias dela, né? Aqui é uma trama familiar, é uma trama que se desenrola quase completamente dentro de uma mansão, de uma casa muito grande que reúne muitos familiares. Isso era bem marca registrada de Agatha Christie, né? O típico whodunit. Se você não sabe o que é o termo whodunit, é basicamente em inglês, né, quem cometeu o crime. Quem é o responsável pelo crime, né? O whodunit. Quem cometeu o crime? Basicamente era isso que a Agatha Christie fazia em seus livros. Ela trazia muitos suspeitos, uma gama de personagens com supostos motivos para cometer o crime, e ela vai desafiar o leitor a descobrir quem cometeu esse crime. E uma das maiores características era colocar isso num pequeno grupo de pessoas, né, especialmente, digamos, familiares, dentro de uma casa. Então aqui a gente tem aquela ambientação realmente a quatro paredes, quase completamente dentro da Casa Torta, que por si só já é um título bem interessante, sugestivo. É mencionado aqui uma rima, né, aquelas rimas que a Agatha tanto usava também em suas histórias, era uma característica dela, e o termo é mencionado basicamente pela personagem que vai então buscar ajuda junto com o rapaz que é o seu noivo. Eles se conheceram durante a guerra, ela saiu de casa e é daquelas personagens que foi servir ao seu país na guerra. É dito logo no comecinho pelo narrador, que eu já vou falar quem é. Ele diz basicamente: conheci Sofia Leônides no Egito lá pelo fim da Segunda Guerra Mundial. Ela ocupava um cargo de muita responsabilidade num dos departamentos do Ministério do Exterior. Então os dois personagens aqui, né, o que narra a história, que é este homem que volta então à Inglaterra após a Segunda Guerra Mundial, e ele é filho de um comissário da polícia que está responsável pelo caso, pelo assassinato que ocorreu na Casa Torta, que por sinal é a casa, né, a família da sua noiva, da Sofia Leônides, que ele conheceu durante a guerra. Então ele está intimamente ligado aos acontecimentos. Além dele ser o filho de uma pessoa que está investigando o caso, ele também é chamado pela própria Sofia para ajudá-la, porque ela está, né, naquele desespero. O patriarca da família, o avô, que era um homem de muita personalidade, aquele personagem apresentado que comandava a casa, sabe? Era aquela pessoa que tinha todos ali nas suas asas, digamos. Porém, diferente de outros livros de Agatha Christie, diferente do clichê esperado, ele na verdade não era aquele homem mão de ferro que tratava mal a família e que dava dinheiro quando bem queria e fazia as pessoas ficarem ali lhe pedindo, passando possíveis infortúnios por falta de dinheiro, ou apenas esperando, né, o patriarca, o mais velho de todos, que ele tinha quase 90 anos ali, morrer para poder herdar o dinheiro. Não, muito pelo contrário. Ele era aquela pessoa generosa, ele dava dinheiro para toda a família, assim, à vontade, sabe? Ele ajudava quando as pessoas viam, lhe pediam, mesmo quando não pediam. Então ele deixou seus filhos cada vez mais independentes financeiramente. Eu falo financeiramente porque psicologicamente já é outra história. Até a própria questão do termo que a Sofia é quem vai usar nessa questão da casa torta, que eles estão numa casa torta e são pessoas tortas, é justamente muito por conta, né, dessa dominância, dessa
influência esmagadora que este homem com grande personalidade tinha ali em relação aos seus filhos e às pessoas que moravam ali. Uma cunhada, a esposa dele já tinha morrido, ele tem uma nova esposa aqui muito mais jovem para complicar aqui as coisas. Então assim, ele tem essa grande dominância em relação a todos e muitos deles então acabaram não tornando-se independentes psicologicamente, digamos. Eles estão sempre ali precisando do pai, da influência do pai, querendo provar alguma coisa ou simplesmente muito ligado ali àquela relação, sabe, de adoração. É digno de nota que todos eles morem juntos. É uma mansão muito grande, mas é uma família que inteira, independente de ser casado e ter seus próprios filhos, todos eles moram juntos, justamente porque este senhor gostava de tê-los todos ali sob sua influência. Então isso vai dar uma dinâmica aí à história, né, a possibilidade de quem cometeu esse crime, já que então é este patriarca, o senhor mais velho Leônidas, que aparece morto, envenenado. E precisa necessariamente ser alguém ali dentro, né? Alguém da família, daquelas pessoas que vivem tão juntas. E de certa forma eles têm um relacionamento que não seria exatamente de ódio uns pelos outros, não. Eles têm muitos problemas familiares, sim, são mostrados aqui, mas são pessoas unidas, né? De forma geral, são pessoas unidas. A própria Sofia fala, né, que seria mais fácil até se eles fossem mais frios e distantes uns com os outros. Ela fala em determinado momento que essa não é a relação deles, eles são uma família de certa forma unida. Logo no começo da história, a Sofia Leônidas menciona sobre isso, né, deles viverem todos juntos. Não foi algo que aconteceu durante a vida inteira, mas por conta da guerra também isso os uniu, né? Todos eles acabaram indo morar juntos por conta dos bombardeios, enfim, e desde então ficaram assim. E aí ela menciona também que por mais que eles não tenham vivido todo o tempo junto, talvez espiritualmente a família sempre tenha morado junta, sob a vigilância e a proteção de meu avô. Mas há personalidades bem conflitantes nessa família, pessoas bem diferentes umas das outras, e a própria Sofia menciona que também há níveis diferentes de crueldade entre os seus familiares. Eles têm características muito próprias, até às vezes inescrupulosas em alguns, porém bondosos também. Dependendo da pessoa, sabe, ela reúne características distintas em si, que às vezes não são totalmente esperadas, como alguém inescrupuloso, mas também bondoso. Então esse choque de personalidade, que muitas vezes você não sabe muito bem o que esperar de determinado familiar, é algo que a Agatha vai trabalhando aqui aos poucos, apresentando esses personagens e, claro, desafiando o leitor a entender nas entrelinhas, né, a ver o que está por trás de algumas declarações que às vezes a gente não pesca tão fácil assim, né, depois é que elas são jogadas na nossa cara. Temos aqui os suspeitos óbvios, sempre temos os principais suspeitos, porém em Agatha Christie uma coisa muito divertida é que às vezes sim, os suspeitos óbvios cometeram crime e às vezes não, os suspeitos óbvios estão longe de ter cometido crime e é a pessoa mais inesperada possível. Uma coisa certa é que a Agatha Christie, maior parte do tempo, irá nos chocar, né, nos deixar surpresos, e isso é um fato incontestável. Bom, é uma narração interessante porque é um personagem à parte, não é nenhum dos personagens famosos de Agatha, que a gente tem personagens que vão aparecer neste livro, então são aqueles personagens únicos de um livro independente e um dos mais fortes nesse sentido, porque esse é um dos livros mais famosos. Geralmente a gente espera, claro, Hercule Poirot, Miss Marple, mas em alguns livros únicos ela vai apresentar personagens muito interessantes também, e é o caso desse aqui. Eu gosto muito das personalidades apresentadas na família. A cunhada do senhor Leônidas, a Edith, também é uma personagem muito interessante, que está sempre ali ajudando e comandando também a todos. A gente tem a impressão às vezes que personagens ali naquela casa sabem coisas que estão além do leitor. A Edith é uma das que mais me passava essa impressão, porque ela era a mais velha junto com o Leônidas e ela comandava também de certa forma a família. Desde que a sua irmã morreu, ela estava ali cuidando de todos. Aqui também, diferente de outros livros de Agatha, é apresentada uma personagem que é mais nova, é uma criança. Ela tá até aqui na capa do livro. É uma criança que adora livros de detetive, então ela está ali sempre escutando por trás das portas. Também possui muito conhecimento em relação ao que rola naquela casa, né? Em relação ao que acontece, o que muitas vezes as pessoas disfarçam ou não contam umas para as outras. E ela fica aqui ao longo do livro sempre rondando ali a investigação, rondando o Charles, que é o noivo da Sofia, que está ali para nós investigando o caso, né? Ele é como se fosse o detetive, óbvio que tem outros detetives no livro, mas ele é como se fosse o detetive que nos mostra essa história, o que está ali até numa posição privilegiada, né? Porque de certa forma ele vai fazer parte da família, né? Faz parte da família e também faz parte, não exatamente faz parte, mas enfim, é o filho do comissário, então ele também ajuda a polícia.
E aí ele fica naquela posição de tentar escutar as pessoas confidenciarem coisas a eles que não falariam para outras, e especialmente aqui a Josephine, que é essa criança que está sempre ali com ele e que sabe tanto sobre os seus familiares, escuta tanto que muitas vezes não deveria. Na minha releitura foi uma experiência diferente porque era um livro que eu já sabia o que esperar, então eu realmente acho que a Agatha faz algumas estratégias aqui muito interessantes, que eu vou mencionar agora na parte de spoilers. Porém, depois eu quero falar outras coisas ainda sem spoilers, então se você não leu o livro, não para de ver o vídeo aqui. Você pula a parte de spoilers, que eu vou deixar aqui o momento certo, então é só pular essa parte e depois a gente volta a conversar. Eu também quero passar a dica de um filme muito bom, dois na verdade, relacionados à Casa Torta. Mas então vamos para a parte de spoilers, né? Se você está assistindo isso é porque você já sabe quem cometeu o crime, você já leu o livro, eu espero. Então aqui a gente tem aqueles finais, né, que muita gente se surpreende, acha um dos finais assim mais impactantes, da Agatha ter colocado justamente uma criança como assassina, né, como a pessoa que arquitetou tudo aquilo. E justamente a mais novinha da casa, a neta do Sr. Leônidas, que é também irmã da Sofia. Mas ela é aquela garota apresentada aqui desde o início com uma personalidade muito mórbida. A Agatha menciona isso em vários momentos. E isso já é, claro, uma indicação do que viria no final, né? Então ela já vai dando aqui alguns toques de que algumas pessoas percebem algo deturpado ali na personalidade da Josephine. Antes da Josephine aparecer, uma das pessoas que fala, por exemplo, sobre ela é a esposa atual do Sr. Leônidas. Porém, é uma personagem, né, que a família tem grande preconceito por ela ser muito jovem, por ter casado com um homem muito mais velho que ela. Então, as opiniões geralmente que a família nos mostra aqui na história sobre essa personagem vem com aquela carga de preconceito que acaba talvez até em certos momentos contaminando o leitor, né? Isso é algo muito interessante nos livros de Agatha Christie, porque dependendo de quem está falando ali, do personagem que está falando, às vezes o próprio leitor não leva tanto em consideração alguma pista que aquela pessoa possa passar ou algo que ela possa dizer. E, gente, em todo o livro de Agatha Christie alguém vai dar pistas sobre realmente o verdadeiro desfecho, sabe? É porque muitas vezes a gente não leva tanto em consideração, até por conta das relações no próprio livro, né? Algumas relações aqui conflituosas ou preconceituosas, visões assim muito pessoais que os personagens têm de outra pessoa, que às vezes refletem a realidade do livro e que às vezes não, porque as pessoas nem sempre vão ter a opinião mais concreta e certa a respeito de outra, né? Isso não quer dizer que ela está certa por pensar assim. Então aqui essa personagem, que é a jovem casada com o Sr. Leônidas, o mais velho de todos, né, o que foi assassinado, ela vai mencionar pro Charles sobre a Josephine e ela vai dizer que às vezes penso que aquela menina não é muito certa da cabeça. Ela faz as coisas às escondidas e tem um jeito esquisito. Às vezes ela me dá arrepios, então mais aí uma pista da personalidade meio distorcida. Ela é mostrada, e por diferentes pessoas aqui na história, como uma personalidade já diferente do normal, né? E isso por si só não quer dizer que ela seja uma assassina, mas a forma como as pessoas às vezes falam sobre ela, até a babá em determinado momento, ela fala que quando a Josephine tem aquele problema, né, que cai uma coisa na cabeça dela, a babá chega a se recriminar pelo que estava pensando. Isso também é outra sugestão que a Agatha tá nos dando, né, sobre o que é que ela estava pensando, que ela agora está se recriminando porque a menina teve esse ferimento. Obviamente ela estava já pensando ali que poderia ter sido, né, a menina, a criança, quando então ela sofreu o atentado, suposto atentado contra a sua vida e foi para o hospital. A babá se recriminou por estar pensando aquilo. Então, assim, são algumas pinceladas, assim, algumas sugestões que a Agatha dá aqui e ali, que vão mostrar que o desfecho talvez seja diferente do que a gente imagina. Porém, a autora é tão maravilhosa que uma coisa que ela faz para tirar a nossa atenção disso é o quê? Ela coloca a Josephine como também uma suposta detetive, né? Então, aquela criança que está ali tentando ajudar o leitor elevado distorcidamente a pensar que a Josephine, na verdade, é alguém em perigo, né? O próprio Charles pensa isso a todo momento, que por conta do conhecimento que ela tem de todos na casa, por escutar atrás de portas, ela potencialmente poderia ser, então, uma vítima por escutar algo que não devia. E, de fato, ela escutou muitas coisas que não devia, e isso foi fazendo aquela coisa dentro dela, né, já distorcida, crescer mais e mais. Ela não gostava muitas vezes do que as pessoas falavam dela, então a gente acaba não desconfiando exatamente da Josephine, também pelo fato dela ser criança, talvez
talvez não, porque na verdade a gente sabe que existem sim crianças assassinas, mas muito por conta do fato da Agatha justamente desviar a nossa atenção de colocá-la como uma suposta vítima, né, como alguém que sabe muito e alguém que está ajudando na investigação. Mas o próprio Charles, quando descobre tudo ao final, ele percebe que as peças se encaixam, né, ele percebe aquela personalidade vaidosa, sempre exaltando tudo que sabia e com essa certa superioridade em relação aos outros. Também uma coisa muito própria dessa minha experiência de leitura, né, por eu já saber que a Josephine cometeu os crimes, claro, é que eu achava ela insuportável. Eu achava aquela criança insuportável, maldosa, que estava ali sempre pra desviar a atenção das pessoas e até pra culpar outras pessoas do seu crime, sabe? Então eu não tive exatamente essa visão comovente da criança que o próprio Charles e a Sofia têm, né? Eles falam ao final, eles ficam chocados pela crueldade e por tudo, mas eles próprios dizem que é tão pavoroso, ela é um verdadeiro monstrinho e, no entanto, ela é tão horrivelmente comovente. Eu não consigo ver da forma comovente. Eu tinha uma raiva assim tão grande dessa criança no livro inteiro. Claro, por já saber, então acho que ficou ali entranhado, né? Tudo que ela fazia, eu já via a maldade no que ela estava fazendo, no fato dela ter matado seu avô, depois ter matado sua babá, enfim. Talvez se eu não tivesse essa visão desde o começo, se eu tivesse me afeiçoado à personagem como alguém tão excêntrica que estava ali em constante perigo, eu teria outra visão. Não sei, mas dessa vez, essa questão do comovente ali que os dois viam e ressaltaram ao final, eu não via, eu só me dava raiva mesmo no livro. Eu acho que talvez até com os olhos de hoje a gente se surpreenda menos com esse desfecho, porque na atualidade a gente já viu muitos casos, né, de crianças assassinas, já tem livros sobre o assunto, mas eu acho que lá em 1949 era algo ainda mais chocante, talvez, né? Eu creio que sim. Até o próprio livro que eu adoro, o Menina Má, que vai falar justamente sobre uma criança, né, com seus desvios e uma mãe que começa a desconfiar da maldade ali presente em sua filha, que é o The Bad Seed, Menina Má, publicado pela Dark Side Books, um dos meus livros favoritos publicados pela Dark Side. Ele foi publicado na década de 50, então ó, já era algo não tão usual, já era algo mais chocante, e mesmo assim um livro que veio depois de A Casa Torta. Então eu imagino que o desfecho desse livro aqui tenha sido realmente chocante, uma surpresa para tanta gente, o que talvez o coloque o Alce como também um dos principais livros de Agatha Christie, um dos mais marcantes até para a própria Agatha Christie, né? Também um dos que os fãs mais lembram. Eu não tenho como dizer nesse caso se eu suspeitaria da pessoa certa que cometeu o crime, porque eu já sabia. Então, como eu li há muitos anos na minha adolescência, eu não lembro como foi minha experiência na época, se eu fiquei surpresa ou não. Porém, desta vez, com esse conhecimento prévio, eu percebi várias coisas, né? Então, pra mim, tornou-se óbvio, mas eu já sabia, então é claro que minha experiência não será exatamente como a de muitos outros que estão lendo pela primeira vez. Mas sim, eu gosto bastante da dinâmica dessa casa, das personalidades em conflito, e lendo nesta segunda vez, gente, eu percebi, na verdade eu já sabia disso, né, quando eu estava assistindo o filme que eu vou mencionar, eu já sabia que ele tinha muita vibe A Casa Torta, mas se você não assistiu, tem um filme lançado no ano passado, em 2019, que é o Knives Out, em português aqui no Brasil tornou-se Entre Facas e Segredos. É um filme que concorreu inclusive a melhor roteiro original no Oscar e é apenas sensacional. Eu gostei muito desse filme, ele é sim uma homenagem do roteirista às tramas de Agatha Christie, porém ele não é exatamente inspirado, baseado numa história específica de Agatha, ele seria uma mistura e uma homenagem as histórias whodunit de Agatha Christie. Só que sim, se for escolher um livro, ele lembra muito, muito A Casa Torta, e eu não estou falando em relação a spoilers, enfim, em relação a quem cometeu o crime, mas a vibe do filme em si, sabe? Não é spoiler dizer que é tão parecido em vários sentidos, né? O patriarca, então, no caso do Knives Out, é interpretado pelo Christopher Plummer, tem vários atores famosíssimos, o elenco é incrível, eu gostei muito do elenco. O próprio detetive deste filme também é um estrangeiro, né? Ele só não é belga. E é interpretado no filme pelo Daniel Craig, que é o atual James Bond. A forma como o filme é conduzido, as reviravoltas que o filme traz, ele também mistura suspense e mistério com um toque de comédia. Enfim, é um filme sensacional, e lendo A Casa Torta pela segunda vez, eu pude perceber mais ainda as inspirações do filme em relação à Casa Torta. Eu não vou entrar em muitos detalhes, claro, mas assim, é na própria dinâmica familiar, dos conflitos
traços de personalidade daquela casa, aquela mansão que reúne todos, numa questão de remédios, né, uma questão específica de remédios, enfim, algumas coisas lembram muito, então eu recomendo bastante. Se você gosta de histórias de Agatha Christie, assistiu Entre Facas e Segredos. E eu falei que deixaria 2 dicas de filmes, e fora o Knives Out, não, Entre Facas e Segredos, a adaptação mais recente de A Casa Torta, gente. Eu vou deixar também o cartaz aqui, que é com a Glenn Close. Eu gostei muito dessa adaptação, o que é algo muito bom, porque eu nem sempre gosto das adaptações feitas aí ao longo dos anos, das décadas, das histórias de Agatha Christie, e essa ficou bem legal. Realmente recomendo. Eu também não sei onde é que está disponível no momento. Sei que muita gente já vai perguntar. Se eu encontrar um local específico, eu coloco aqui embaixo. Mas enfim, está disponível A Casa Torta em algum local, e é também uma adaptação muito legal. Só recomendo que assistam depois de conferirem o livro, né, porque a experiência vai ser mais interessante. Bom, gente, basicamente é isso. Eu acho que esse vídeo ficou enorme, mas não à toa, né? É um dos favoritos de muita gente. Eu sei que muita gente adora A Casa Torta, então espero que vocês tenham gostado das considerações, das dicas de filmes, do livro, do vídeo, de tudo. E em relação à próxima leitura para o nosso projeto Agatha, este aqui foi o livro de março, e agora nós vamos ler juntos, e sai vídeo no final de abril, sobre o livro Um Convite para o Homicídio, caso da maravilhosa Miss Marple. Esse aqui também é um dos favoritos do pessoal em relação aos casos de Miss Marple. É um livro que eu já li, porém este aqui eu não lembro, então vai ser uma experiência diferente da que eu tive com A Casa Torta, porque vai ser como se eu estivesse basicamente lendo pela primeira vez. Eu realmente não lembro praticamente nada deste livro. Eu vou ficando por aqui, vamos continuar a conversa aqui embaixo nos comentários. Me conta o que você achou da Casa Torta, se já leu, se quer ler, e se você ainda não leu, toma cuidado com spoilers nos comentários, né, porque às vezes a gente conversa coisas com spoilers, então o indicado na verdade é avisar no comentário antes de falar o spoiler, colocar já o aviso de spoiler, porque aí uma pessoa desavisada não acaba lendo sem querer. Então vamos sim continuar a conversa aqui embaixo. Vou adorar saber as impressões de vocês, o que vocês acharam, se suspeitaram da pessoa certa, o que acharam no final. Vamos trocar aquela ideia que é a melhor parte. E se gostou do vídeo, não esquece de curtir, se inscrever no canal. Beijo enorme a todos e até a próxima.